A explosão dentro de uma casa que quase terminou em mortes. Num momento de desespero, um senhor tentou tirar a própria vida, colocando fogo na botija de gás. Ele e o filho foram lançados para o alto. Primeira morte por supergripe é confirmada no Espírito Santo. Amigos do TN enviam mensagens para falar da violência no Morro do Quiabo, em Cariacica. Teve troca de tiros na região, uma pessoa foi baleada. Foto que circula nas redes sociais mostra roda de bandidos ostentando armas. Eles fazem ameaças aos inimigos. Cenas de selvageria. Voaram cadeiras, jovens se agrediram, lamentável. Tudo no meio da rua, confusão provocada por futebol. O TN1 traz ofertas de emprego. E no dia do lançamento do filme Vingadores Ultimato, Felipe Chicarino e moradores do bairro Nova Rosa da Penha 2 convocam os super-heróis da Marvel para entrar em ação. Por lá, a comunidade precisa se agarrar numa corda para chegar em casa. Partiu o plano de ataque, partiu o bairro. O TN1 começa agora. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. A quarta-feira chuvosa trouxe transtornos. A repórter Bruna Maria fala ao vivo com a gente e mostra os destaques. Olá, Bruna. Olá, George. Olá, Ingrid. Olá, você aí de casa. Boa tarde a todos. Pois é, a chuva pegou muita gente de surpresa, pancadas de chuva na madrugada e também na manhã desta quarta-feira. Muita gente foi pega de surpresa, o sol ficou com nuvens pesadas, o tempo ficou realmente cheio. Vou mostrar para vocês agora, eu estou aqui em Cobilândia, o caminhão passou aqui atrás de mim, até o caminhão está com dificuldade de passar por aqui, porque a chuva da manhã, olha só o que causou aqui, ó. Ruas alagadas. O problema aqui em Cobilândia não é novidade, mas tá aí, ó. O sol já abriu, o caminhão tá tendo até que voltar, ó. Não vai arriscar passar ali não, porque tá fundo, tem muita água mesmo. O sol já abriu, mas a água aqui tá com dificuldade de baixar, gente. Pois é, complicado. O transtorno também foi sentido no trânsito. Os capixabas tiveram dificuldade para se locomover. Foram verificados aí muitos pontos de trânsito retido durante essa manhã. O outro assunto que a gente vai conversar também no Tribuna Notícias hoje é que esse tempinho assim chuvoso, úmido, abafado, é propício para a propagação de doenças como a gripe. Pois é, e foi verificada, foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado a primeira morte aqui no estado pela supergripe. A vítima foi uma idosa de 91 anos. Triste, né, gente? Esses assuntos a gente confere juntos aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Estou aqui aguardando vocês. Valeu, Bruna, muito obrigado. Boa hora, em Cariacica, uma situação dramática. Parte de uma casa explodiu depois que um homem se trancou no quarto com uma botija, liberou o gás e ateou fogo. Foi quando houve a explosão. Segundo a família, o padeiro entrou em depressão depois da morte da esposa e passou a usar drogas. Triste e transtornado, resolveu tomar essa atitude extrema, Ingrid. Puxa vida, a vítima ficou bastante queimada e foi socorrida para um hospital. Quem ajudou no resgate foram vizinhos. Inclusive, um deles também se queimou e o filho do padeiro também. Veja o que o adolescente disse sobre o drama que viveu. O marido da minha avó chegou e falou bem assim que estava sentindo um cheiro forte, não tem, de gás. Aí eles me chamaram falando assim que estava querendo explodir tudo aqui em casa aqui. Aí você pode ir para aqui, que essa janela aqui não tem, eu consegui abrir ela. Aí quando abri ela, ele chegou para mim e falou bem assim, o que você tá tentando fazer aí? Se você entrar aqui dentro aqui, você vai morrer junto comigo. Aí eu cheguei e disse, vou lá arrombar a porta. Então aí entrou eu, o Thiago que foi parar no hospital e o outro lá. Aí nós arrombamos uma porta aqui, quando nós entramos dentro da casa, quando eu fui correr ali, que eu cheguei nessa parte de cá aqui de fora aqui, ó, a explosão já aconteceu, aí já me jogou até ali, mais ou menos ali, ó. Quando eu caí ali, que eu olhei pra trás, eu vi a janela assim, trazendo ele, não tem? Aí eu vi a janela assim, trazendo ele assim, aí começou a voar pedaço, ele mandou eu cuidar do meu irmão mais novo, não tem? E aí depois começou a pedir perdão pelos pecados dele, não tem? Gritando. E eu chorando, apagando o negócio e vendo a cena também. Aí é uma situação muito triste ainda, né?
Oh, gente, põe triste nisso, né? Daqui a pouco a gente conta mais detalhes dessa história de desespero que teve um desfecho trágico. O padeiro e o vizinho foram levados para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O estado de saúde do padeiro é bastante grave. Agora a gente conta a história dos bandidos que tinham roubado o caminhão carregado com granola num depósito na Serra. Levaram o veículo para Vila Velha e assim que foi estacionado, a Guarda Municipal agiu. Com a ajuda de uma câmera de monitoramento, o veículo foi recuperado. Esse é o segundo caminhão furtado no depósito na Serra nos últimos 2 dias. O caminhão-baú foi apreendido na rua Itabaiana, no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. De acordo com as imagens de vídeo monitoramento, o veículo foi estacionado no início da manhã, por volta de 6 horas. Cerca de 2 minutos depois, o suspeito desce do carro, conversa ao telefone e segue a pé pela rua do bairro. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o veículo foi encontrado arrombado e com uma ligação direta. Ao chegarmos aqui ao local, passamos por aqui, populares nos pararam também e falaram que o veículo estava de forma estranha quando nós constatamos que esse veículo de fato tinha restrição de furto e roubo no sistema. O caminhão apreendido está carregado com granola e, de acordo com informações passadas pelo proprietário aos agentes da Guarda Municipal, este é o segundo veículo furtado do depósito da empresa que fica no bairro de Fátima, na Serra, nos últimos 2 dias. Agora, o caminhão será guinchado e encaminhado ao pátio da Polícia Civil. Ainda segundo a Guarda Municipal, não há informações sobre o destino da carga. A suspeita é que o veículo seria removido do local nos próximos dias. Eles deixam em alguns locais para tentar esfriar, o que a gente fala, para que ele deixe de ser procurado ou que afaste um pouco da data do furto, né? E depois eles retornam para pegar o veículo novamente. Olha, a Polícia Civil confirmou que até agora nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação. Quem tiver alguma informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, sinal de alerta. O Espírito Santo registrou a primeira morte por supergripe. Já imaginou? Por isso é importante buscar a vacinação. Uma idosa de 91 anos foi vítima do vírus influenza H3N2. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado. O caso aconteceu em março, mas o laudo médico que comprovou a causa da morte só saiu agora. Esta é a primeira morte confirmada no estado pela gripe do tipo H1N1 este ano. Outras 3 pessoas foram vítimas do vírus H3N2 no Espírito Santo. Esta é a primeira morte por supergripe confirmada no estado este ano. O caso acende ainda mais o alerta para a importância da vacinação. Esta é a única maneira de se proteger contra a gripe. Essa é a maneira mais eficaz que nós temos. E a vacina precisa ser aplicada ano a ano. Por quê? Porque o vírus sofre mutações. E o vírus sofrendo mutação, ele precisa ser combatido por uma nova vacina. Em Vila Velha, foram 8 casos confirmados pela Secretaria de Saúde. Até agora, cerca de 30 mil pessoas foram vacinadas no município. Dentro do grupo de risco, os idosos foram os que mais procuraram a vacina. Na manhã desta quarta-feira, cerca de 500 pessoas foram imunizadas neste posto volante, montado em uma igreja católica em Itapuã. Infelizmente, assim, a gente teve pouca adesão das gestantes, né? Então a gente pede realmente que esse grupo prioritário compareçam aos postos, que é de muita importância que sejam imunizados. E aquelas que ganharam o bebê até 45 dias. Então as puérperas também estão procurando pouco e a gente orienta que é muito importante até para proteger o bebê que acabou de nascer. A vacina oferecida pelo SUS protege contra as gripes H1N1 e H3N2. Todas as pessoas devem ser imunizadas, mesmo as que não estão dentro do grupo de risco. Aqueles que estão fora da faixa do governo, mas que puderem se vacinar, que puderem procurar uma clínica privada e tomar a vacina, vão com certeza se beneficiar e vão proteger outras pessoas vulneráveis. O médico faz ainda o alerta: tomar a vacina não causa gripe. Isso é mito. A vacina de gripe não provoca gripe. São fragmentos do vírus que são utilizados na produção da vacina e esses fragmentos são incapazes de provocar a gripe. A pessoa pode estar no início do processo de incubação de uma gripe e a vacina não vai resolver aquele episódio, mas ela vai proteger contra episódios futuros da gripe.
Além das crianças de 6 meses a 6 anos, nessa etapa podem se vacinar nos postos trabalhadores da saúde, mulheres grávidas, idosos, professores e profissionais das forças de segurança, policiais e bombeiros. E olha só, gente, um susto hoje cedo no bairro São Torquato, em Vila Velha. Uma carreta derrubou um poste e a fiação pegou fogo. O incêndio foi controlado, mas moradores e comerciantes da região estão por horas sem energia. O poste ficou no meio da rua por horas. Rony estava na janela na hora do acidente, que teria sido provocado por uma carreta. Quando tudo começou a pegar fogo, a única reação dele foi correr com as crianças. A carreta veio de cá, ela ia entrar à esquerda aqui, só que ela errou e subiu. Aí ela viu que errou, ela veio de ré. Quando ela veio de ré, ela derrubou o poste. Aí ela parou mais na frente, o motorista desceu, veio atrás para ver se tinha amassado a carreta e não se preocupado que estava pegando fogo em tudo. Foi a hora que ela veio e entrar aqui, não entrou, saiu correndo pelas 5 pontes. O acidente aconteceu pouco antes das 6 da manhã. De acordo com testemunhas, funcionários da concessionária de energia chegaram rápido para desligar tudo por aqui e minimizar os riscos. O problema é que já se passam mais de 3 horas do acidente e a situação continua exatamente a mesma. Do mesmo jeito, quer dizer sem energia. No caso da Santinha, sem a geladeira que queimou. O chup-chup derretendo no congelador é a única renda que sustenta os 2 filhos. A única fonte de renda que eu tenho. É que assim mesmo eu pego encomendado, que não é eu que faço. Eu pego lá em Nova Rosa da Penha 2. Se queimou, aonde que eu vou arrumar outra geladeira? Eu não tenho condições. Você vê aqui, ó, onde eu moro. Eu não tenho condições nenhuma. Boa parte do bairro São Torquato, nas proximidades do terminal, ficou sem luz. Prejuízo para muitas empresas da região. Vieram desligar as bananas do poste para não ter nenhum problema com a energia aqui do pessoal e não retornaram ainda não. Já ligamos várias vezes, não retornaram ainda não. Para frete, para telefone, para computador, tudo desligado. Prejuízo na certa, né? A Prefeitura de Vila Velha confirmou que agentes da Guarda foram deslocados para organizar o trânsito na região e equipes da EDP foram chamadas para substituir o poste e restabelecer a energia. Por enquanto, mais de 60 famílias esperam a luz voltar. E essa chuva, hein? O dia amanheceu encoberto e cinza, com chuva forte em vários pontos da Grande Vitória. E claro, né? Transtornos, trânsito complicado, não é isso, Bruna? Boa tarde para você. Isso mesmo, George, Ingrid, boa tarde mais uma vez. E para quem assiste a gente também, que susto! Pancadas fortíssimas de chuva durante a madrugada e também durante a manhã desta quarta-feira. Muita gente que estava indo para o serviço acabou sendo pega de surpresa, né? Quem estava aí nos pontos de ônibus. Muita gente também teve que tirar os carros das garagens, com mais carro na rua. Aquele velho problema é que a gente sabe, choveu, o trânsito fica um caos. Teve muita retenção ali na Terceira Ponte, Itapuã, Vitória, em vários pontos aqui da Grande Vitória o trânsito ficou complicado. É só chover que a gente sabe que esses transtornos aparecem. Outro transtorno gravíssimo também com a chuva, que a gente também já conhece, velho conhecido, é aqui, ó, atrás de mim. Cobilândia, olha só, gente, dá só uma olhada como é que está a situação aqui desse cruzamento. Essas duas ruas estão extremamente alagadas. O sol já abriu, o tempo já deu aquela firmada, mas olha só como é que está a situação. A água está demorando para baixar. A gente viu aí no início do jornal que até um caminhão tentou passar por aqui e desistiu, preferiu não arriscar, porque a água tá bem alta mesmo. E depois desse susto, dessa pancada de chuva, a gente fica se perguntando, né? Como é que será que o tempo vai ficar hoje? Como é que o tempo vai ficar até o fim da semana? Vou explicar para vocês, gente. Olha, até o fim do dia de hoje não tem mais previsão de chuva. Pode ficar tranquilo, o tempo firmou e deve permanecer assim até o fim do dia. Agora, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, sim, tem previsão de pancadas de chuva, vai mesclar aí, porque o sol vai aparecer, mas tem previsão de chuva sim. Então a dica, Ingrid e George, você que está em casa, é deixar o guarda-chuva na bolsa para não ter aí imprevisto. Obrigada, Bruna. Tá combinado então. Sombrinha, guarda-chuva amanhã e depois, porque a previsão é de tempo fechado. E o trânsito ficou complicado na Grande Vitória inteiro hoje, né? Todo mundo teve dificuldade, inclusive nossas equipes, né? Para chegar aos locais. Bom, gente, agora vamos chamar a atenção para vocês que estão aí em casa para cenas de selvageria em Guarapari.
Olha só essas imagens. É uma briga no meio da rua generalizada. Você vê as pessoas aí jogando cadeira, mesa. Olha essa pedra. Uma pedra jogada do lado. Olha o tamanho dessa pedra que é jogada. Imagina se essa pedra realmente atinge uma pessoa que está ali nessa rua. A confusão foi registrada por moradores que ficam ali em volta, né, dos prédios. Aí também a gente tem uma briga, um homem pega um pedaço de pau, joga no outro, ele tenta se defender com essa cadeira. A gente vê que tem várias pessoas ali em conflito. Esse daí é brutalmente espancado também por um grupo. Quer dizer, essas cenas aí aconteceram em Guarapari. Olha só que violência essas cenas, Ingrid. Não, é incrível, né? E a gente percebe ali na região muitos comércios e um desses rapazes aí, dessas cenas lamentáveis, ele pegou uma cadeira num bar e arremessou. Essa cadeira aí, ó, ela estava no bar, ele invadiu o bar, pegou e arremessou. Quer dizer, além dessa brutalidade, dessa selvageria, o prejuízo aí para comerciantes e o medo para moradores ali de Guarapari. Quem tem mais informações ao vivo sobre essa confusão generalizada é o repórter Luciano Rosetti. É com você, Luciano. Só a ligação caiu, não estou ouvindo vocês. Pois é, a gente vai restabelecer o vivo aqui, vocês viram que o Luciano está posicionado, mas daqui a pouquinho a gente volta com ele para falar sobre essa confusão horrorosa que aconteceu lá em Guarapari. Vocês viram aí as cenas de violência, né? Agora, bom, pois é, todo mundo sabe que o carro é uma arma nas mãos de quem não sabe usá-lo. Em Cariacica, muitos motoristas têm abusado da velocidade e deixado os moradores assustados. O cachorrinho de dona Nadir morreu atropelado. E assim como ele, pessoas também podem perder a vida para a imprudência. Em protesto, os moradores fecharam a rua. De manhã veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Antônio Carlos Jobim, na música e na rua. A via com o nome de um dos maiores compositores brasileiros tem preocupado e muito os moradores. Os veículos que passam aqui desconhecem o conceito de limite de velocidade. A Nadir perdeu o cachorro atropelado e quase que perde a neta. Foi muito horrível você presenciar um cara vindo com alta velocidade e parar em cima da sua neta, né? É muito dolorido. Eu, dei aquele impacto. Eu paralisei quando eu vi o cara jogando a moto em cima da minha neta. E a minha cachorra, ela era uma cadela muito especial para todos nós aqui. Quem também quase foi atropelada é a dona Carmelita. A avó ainda está traumatizada, viu? Eu estava aqui, o carro passou pertinho de mim, quase que me mata. Quase que carrega a senhora. Eu caí. Só caiu? Caí no chão, não foi, meu amor? Você caiu? Caí no chão, caí. Ficou assustada? Fiquei assustada assim, me deu um troço assim e eu caí. Cansados e com medo, os moradores colocaram essa barricada aqui na via, ó, para impedir a passagem dos carros. E agora, a rua Antônio Carlos Jobim se chama Autódromo Municipal de Vila Oásis. Preciso urgente de pelo menos 3 quebra-mão nessa rua, porque isso aqui é um absurdo. Carro passa aqui em alta velocidade. Meus filhos não podem colocar a cara sequer na rua, não tem lazer. A gente, assim, a maioria das pessoas na nossa rua são idosos e crianças. É, Guilherme, é puxado, né, brincar nesta rua, sem quebra-molas e com a falta de respeito e de empatia dos motoristas irresponsáveis. Entendo sua frustração, seu desânimo. Os carros passam tudo avoado, porque eu não posso encostar a cara no portão, senão eles vão arrancar minha cabeça. Eles passam igual o relâmpago do McQueen. O quebra-molas é relevante e os moradores estão no propósito deles em cobrar as autoridades. Agora, quem usa a rua Antônio Carlos Jobim precisa entender que isso aqui não é um autódromo. Nas margens da via não tem bandeira quadriculada, mas vidas humanas. Poxa, saibam dirigir. É claro que aqui, quando vai subir, a gente tem que subir, entendo como motorista, que tem que subir, sobe em segunda, em terceira, mas nunca por ser moradores, por ser uma residência, diminuir a velocidade, porque eu mesma tá aqui, eu dirijo, quando eu venho subindo, lá embaixo mesmo já boto primeira. Eu não faço isso, eu venho primeira, subindo primeira direitinho, não faço. Tá faltando mais consciência para esses motoristas. Consciência para esses motoristas.
Consciência, bom senso, quem sabe o sol não ilumina esses motoristas que não respeitam os outros, né? A prefeitura disse que recentemente sinalizou o local e vai mandar uma equipe para identificar a situação. Bom, vamos então falar novamente dessa confusão que aconteceu lá em Guarapari, não é isso? Dessa porradaria depois de um jogo. Vamos ver se a gente consegue falar com o Luciano agora. Luciano, é com você que traz novas informações. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN, toda essa confusão aconteceu na Rua Mônaco, na Praia do Morro, em Guarapari, nesse último final de semana, no sábado, mais especificamente, dia da final do Campeonato Mineiro. Essa confusão aconteceu durante o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, válido pela final do Campeonato Mineiro no último sábado, dia 20. Houve um desentendimento entre as duas torcidas, houve muita pancadaria, cenas de selvageria, voou cadeira, voou pedra, voou tudo. Cenas lamentáveis no meio de um ponto turístico, né? Praia do Morro. Essa Rua Mônaco fica ali pertinho da praia, pertinho da orla. Tem muito comércio, muitas residências e, por sorte, boa parte dos estabelecimentos não estava funcionando na hora dessa confusão. A polícia militar teve que ser acionada, teve que ser chamada para poder acalmar os ânimos, né? Conter essa pancadaria toda. Segundo testemunhas, cerca de 200 pessoas assistiam a essa partida entre Atlético Mineiro e Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, quando torcedores, isso são informações de testemunhas, né? Torcedores do Cruzeiro teriam começado essa confusão arremessando cadeiras na direção da torcida do Atlético Mineiro. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas isso com certeza, né, George e Ingrid, não diminui em nada a gravidade, o tamanho dessa situação, dessa ocorrência, né? São cenas lamentáveis. Volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado. Cenas lamentáveis, cenas de violência durante jogos, cenas de intolerância. E a gente lembra do caso que aconteceu no último dia 13. Uma torcedora foi agredida durante um jogo do Vasco e Flamengo. A confusão aconteceu num bar na Rua da Lama, na capital. A estudante de 20 anos teve ferimentos na perna direita e nos braços. Ela disse que um torcedor do Vasco ficou irritado durante a comemoração de um dos gols. Pegou um litrão de cerveja e atingiu a jovem. Então, o agressor estava sentado na mesa de trás. Primeiro jogou bebida na universitária, depois usou a garrafa para agredi-la. A jovem levou 10 pontos. Segundo a estudante, o que mais chamou atenção foi a tranquilidade do agressor, mesmo depois de ter feito o ataque. A jovem chamou a polícia, mas assim que os policiais chegaram, o acusado foi embora. A jovem registrou o boletim de ocorrência. Infelizmente, a violência no futebol é tema sem fim. A gente lembra também do capixaba, agredido por torcedores do time uruguaio Peñarol. Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, continua na UTI de um hospital no Rio de Janeiro e respira com a ajuda de aparelhos. Familiares ainda não conseguiram conversar com Roberto. O capixaba teve um traumatismo craniano e passou por uma cirurgia na cabeça. Roberto é morador do bairro Santa Marta, em Vitória, e organiza excursões para assistir aos jogos do Flamengo há mais de 20 anos. No último dia 3, ele tentou separar uma briga entre flamenguistas e uruguaios quando foi agredido e atingido com uma cadeirada. A confusão aconteceu horas antes da partida entre os dois times pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo amor de Deus, né? Depois de futebol, depois de alegria, comemoração, a gente vê essas notícias horrorosas. Selvageria irracional isso. Bom, agora a gente volta a falar da explosão de parte de uma casa em Cariacica. Um padeiro ficou ferido no acidente. Segundo a família, o homem estava deprimido depois da morte da esposa e passou a usar drogas. Transtornado, tentou tirar a própria vida. Ele usou uma botija de gás para explodir o quarto. Durante um incêndio, um vizinho que ajudou no resgate também se feriu. As vítimas foram socorridas com queimaduras. O estado de saúde do padeiro é muito grave. Por pouco, a explosão que aconteceu neste quarto não acabou em tragédia. O guarda-roupa e eletrodomésticos foram totalmente destruídos. A explosão foi tão forte que arrancou até a janela do quarto. Este foi o resultado de uma tentativa de evitar que uma tragédia acontecesse e foi causado pela explosão de gás que aconteceu na segunda-feira de manhã, nesta casa, no bairro Sotema, em Cariacica. 2 pessoas ficaram feridas, entre elas o padeiro Cleberson Lopes dos Santos, de 44 anos. O forte cheiro de gás alertou a família e os vizinhos. O marido da minha avó chegou e falou bem assim que estava sentindo
um cheiro forte, não tem de gás. Aí eu cheguei aqui pra olhar aqui, eu tentei abrir a janela aqui pra ver, aí assim, realmente senti um grande cheiro de gás, não tem. Aí quando eu fui ver ali, aí você pode ir pra aqui, que essa janela aqui não tem, eu consegui abrir ela. Aí quando abri ela, ele chegou pra mim e falou bem assim, o que você tá tentando fazer aí? Se você entrar aqui dentro, aqui, você vai morrer junto comigo. Disse que ele tava com a caixa de fósforo, ele riscou. E tava bastante gás, né, dentro do ambiente, sem ventilação, acúmulo de gás, né. Os vizinhos e o filho dele, de 17 anos, tentaram ajudar. Arrombaram a porta da casa, que estava trancada, e foram até o quarto onde Cleberson estava trancado com o botijão. Aí nós arrombamos uma porta aqui, quando nós entramos dentro da casa, quando eu fui correr ali, que eu cheguei nessa parte de cá aqui de fora aqui, ó, a explosão já aconteceu. Aí já me jogou até ali, mais ou menos ali, ó, onde que tá essa moto aqui, ó. Ele me contou que nessa hora que deu aquela bola de fogo, aquela pressão toda, ele viu passando por sob a cabeça dele essa janela que estava lá no quarto do pai e que partes ficaram espalhadas por aqui. O outro amigo do pai, que também tentou fugir quando percebeu que a situação ia ficar mais grave, acabou sendo atingido e teve queimaduras bem graves nas costas. O outro amigo conseguiu sair pela parte de trás da casa e não foi atingido. A explosão do gás foi tão forte que nem as roupas do varal e os objetos que estavam na varanda escaparam. O adolescente conta que, quando viu a janela passar por sobre a cabeça dele, viu também o pai voando de dentro do quarto, em chamas, e cair perto dele. Aí começa o relato do rapaz tentando salvar o pai. Assim, tudo queimando assim, ele aqui no chão, assim, na minha frente, assim, a bicicleta dele em cima dele pegando fogo. Aí eu fui jogar água ali, apagando as coisas ali, aí ele falou assim, não joga água em mim não, que eu quero morrer desse jeito. Aí eu cheguei e me senti, tá doido, eu vou jogar água em você sim, eu joguei água nele, joguei água na bicicleta. De tão forte, a explosão afetou a estrutura da casa. O teto foi condenado pela Defesa Civil. Aquela parte ali não é para ninguém entrar, porque eles condenaram aquela parte lá para limpar e quebrar aquela laje e não entrar ninguém ali, né? A mãe de Cleberson estava desolada, mas se conforma porque o desastre poderia ter sido pior. É que 5 dos 6 filhos de Cleberson poderiam ter ficado feridos, mas por sorte nenhum deles estava em casa. O estado de saúde de Cleberson, segundo ela, é delicado. Ele está com 99% de queimados e 1% de vida. Não tem como sair, foi falado ontem para mim no hospital. Não tem. O caso era 48 horas. Que drama, meu Deus, que tristeza. É realmente grave o estado de saúde do padeiro internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O vizinho dele também está na unidade, mas não corre risco de morte. E também em Cariacica, a polícia apreendeu 40 quilos de maconha. A droga estava com um jovem de 21 anos no bairro Nova Rosa da Penha. Eram vários tabletes, além de buchas e material para embalar o entorpecente. O suspeito foi detido na rua com parte da droga e o restante estava guardado em casa, dentro de sacolas. O rapaz já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e agora já está no presídio. Pois é, George, e onde tem drogas tem medo. O poder paralelo impera em regiões de Cariacica desde o início do ano. Temos mostrado e falado da violência no Morro do Quiabo, em Cariacica. Moradores desesperados entram em contato com a nossa produção para fazer várias denúncias. Ontem teve mais um confronto entre bandidos e polícia. Quem tem os detalhes ao vivo é Luciano Rosetti. Luciano, é com você. Isso mesmo, George, Ingrid, amigo do TN, esse confronto aconteceu no Morro do Quiabo, que fica na região de Porto Novo, em Cariacica. Foi ontem à noite, durante uma operação que a Polícia Militar foi fazer na região. Segundo a polícia, os policiais militares foram recebidos a tiros pelos traficantes, pelos bandidos da região, o que gerou uma confusão muito grande na região, né? Os moradores ficaram apavorados, todo mundo ficou amedrontado, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Durante esse confronto, um adolescente de 15 anos acabou sendo baleado. Segundo a polícia, ele teria envolvimento, relação com o tráfico de drogas. Esse adolescente de 15 anos foi encaminhado para um pronto atendimento aqui em Cariacica. E essa situação, claro, apavora, né? Amedronta todo mundo. E é uma situação antiga que a gente mostra aqui no TN, né? Já mostramos várias vezes. Nós até preparamos uma matéria para te mostrar quantas vezes já falamos a respeito dessas ocorrências aqui em Cariacica. Vamos ver.
As imagens são de traficantes de Porto de Santana e de Porto Novo, em Cariacica. Moradores dizem que estão coagidos, amedrontados e à mercê de bandidos. Denunciam que todo sábado acontece o baile do Mandela, no Morro do Quiabo. Traficantes andam livremente pelas ruas com armas na mão, coagindo a população. Dizem também que por causa da bandidagem, as crianças nem conseguem ir para a rua brincar. Têm que ficar presas dentro de casa. A afronta é tão grande que eles postam os vídeos nas redes sociais. Muito bem, agora eu estou aqui com o Tenente Sanderley, do 7º Batalhão, que vai explicar para a gente agora ao vivo como é que essa confusão começou, né, Tenente? Boa tarde. Como que isso tudo começou, esse confronto que aconteceu no Morro do Quiabo? Como que isso tudo teve origem? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. De fato, a origem do confronto foi em decorrência da intensificação das ações de patrulhamento na região do bairro Porto Novo e também nas proximidades. Então, houve essa abordagem preliminar. Os cidadãos eles não respeitaram as determinações dos policiais para que eles fossem abordados. Houve esse corre-corre que foi assinalado, né? E o confronto. Os criminosos eles dispararam, realizaram disparos de arma de fogo em desfavor dos policiais. Houve o revide proporcional e um cidadão, pelas informações que nós recebemos, né? Um cidadão foi baleado. Agora teve uma outra operação também no bairro Vila Prudêncio, em que a Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora belga. Como é que esse armamento chega para os criminosos, Tenente? Esse é mais um dos armamentos que foram apreendidos pelo 7º Batalhão da Polícia Militar. A contabilidade de armas apreendidas no município de Cariacica, do início do ano até a presente data, é de 110 armas de fogo que foram recolhidas das ruas pelos nossos policiais militares, pelas ações de patrulhamento. E acerca da procedência desses armamentos, isso ainda é objeto de investigação, né? Em momento oportuno será também apresentado para a comunidade. E o que a polícia tem feito, para a gente encerrar aqui, né? O que a polícia tem feito para enfraquecer o poder de fogo desses criminosos? Porque nem a polícia eles estão respeitando mais, né? Ontem nós tivemos a apreensão de aproximadamente 38 quilos de drogas na região do bairro Nova Rosa da Penha. Houve a apreensão dessa submetralhadora. Na ação de Porto Novo, houve também a apreensão de uma pistola, de uma arma de fogo de calibre restrito. Então, as ações de prevenção e de repressão qualificada estão sendo intensificadas no município de Cariacica e nós reiteramos o convite à comunidade para que, tendo informações consistentes, possam passar tanto para o 181 quanto para o 190 para que nós possamos continuar nesse processo aí de enfrentamento da criminalidade do município. Tenente, muito obrigado. Ingrid e George, amigo do TN, acabamos de falar com o Tenente Sanderley, do 7º Batalhão, e por isso a gente encerra aqui nossa participação, esperando que nessas regiões existam paz, né? Sem confronto entre polícia, entre traficante, né? A polícia está aqui para proteger todo mundo, é o que a gente espera, e essa proteção deve ser levada também para os moradores de bem, não é isso? Volto com vocês. Com certeza, né, Luciano? Muito obrigada. A gente está aqui na torcida porque agora tem emprego chegando para você. Vamos às vagas. São chances para açougueiro, analista de dados, assistente financeiro, auxiliar de faturamento, confeiteiro, gerente de categoria, padeiro, pizzaiolo, recepcionista e vendedor. Cadastro no site lincepsicologia.com. Denúncia: 16 adolescentes estariam sendo aliciadas pela internet. O homem pede uma coisa bem estranha para meninas. Você vê já já. A gente já volta. Camila Vitória de Piuma, fica ligadinho que ele volta já. Em Vila Velha, um caso curioso. Um homem tem entrado em contato com adolescentes para comprar xixi. Olha, mas o produto, para pagar pelo produto, ele tem que estar presente no momento da coleta. Carol Fernandes tem os detalhes. Boa tarde, Carol.
Boa tarde, Ingrid e George, amigos do TN. Essa história é um tanto quanto diferente das outras que a gente costuma ver por aqui. Já são 16 denúncias de adolescentes, estudantes de escolas particulares aqui de Vila Velha, que estariam sendo aliciadas pela internet. Um homem de 37 anos estaria entrando em contato com essas meninas pelo Instagram e mostrando interesse em comprar a urina delas. Isso mesmo. Detalhe é que ele teria que estar presente para confirmar se a urina era mesmo delas. De acordo com uma das denúncias, este homem, que mora aqui no Espírito Santo há 2 anos em um hotel da Praia da Costa, oferecia entre R$200 e R$300 pelo copo de urina. Mas, pelo que a gente ficou sabendo aqui na delegacia, nenhuma delas aceitou a proposta. Repito, as vítimas são meninas estudantes de escolas particulares de Vila Velha, todas entre 9 e 15 anos. A reportagem completa sobre esse caso, um tanto quanto diferente, você confere logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Que absurdo, Obrigada, estranho. Carol. Que coisa de maluco, né? Bom, a Polícia Civil informou que os casos foram registrados na Delegacia de Vila Velha, mas seguem sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar os trabalhos. Agora o caso de 2 jovens baleadas em Afonso Cláudio. Uma delas vai ficar paraplégica. A polícia ainda investiga a causa do atentado. Sabrina Kurt levou 3 tiros e um deles atingiu a coluna. De acordo com a família, ela vai perder os movimentos das pernas. No último sábado, ela e uma amiga foram alvo de vários disparos quando passavam pela rodovia que liga Afonso Cláudio à Laranja da Terra. Elas seguiam para uma festa e foram surpreendidas por 2 homens numa moto que atiraram. O alvo seria Sabrina, já que todos os tiros foram na direção dela, que estava dirigindo o veículo. A amiga acabou atingida no rosto, mas não corre risco de morte. A família de Sabrina ainda tenta entender a causa de tanta violência. A jovem não havia relatado nenhum problema que motivasse o crime. Ela está internada no Hospital São Lucas, em Vitória. Mega operação da polícia para prender suspeitos de homicídio e estupro. A repórter Bruna Maria tem as informações. Voltamos com você, Bruna. Isso mesmo, Ingrid e George, esta mega operação da Polícia Civil acontece nesta quarta-feira e busca prender foragidos da justiça acusados de cometer crimes gravíssimos, como homicídio, estupro e roubo. Esses mandados de busca já estão autorizados pela Justiça e vão ser cumpridos, já estão sendo cumpridos, na verdade, em todo o país, em 26 estados e também no Distrito Federal. Quem comanda essa operação é o Conselho de Chefes da Polícia Civil. É uma operação super importante, a gente deve ficar de olho. Só para a gente ter uma ideia de tão grande que ela é, só em São Paulo, mais de 4.000 policiais vão cumprir aí esses mandados. Então, a gente vai ficar atento. Nós não temos ainda o número exato de pessoas que foram detidas, porque a operação ainda não terminou. Ela vai acontecer ao longo desta quarta-feira, mas é importante para a gente ficar de olho. A operação está acontecendo em todo o país e vai acontecer aqui também no Espírito Santo. Vale o alerta. Obrigada, Bruna. Agora a gente vai falar do seguinte. A Andréia, de Goiabeiras, em Vitória, amiga do TN, acabou de mandar um vídeo pra gente mostrando a tentativa de resgate de um guaxinim na Avenida Fernando Ferrari. O bichinho deu trabalho, viu? Olha aí, primeiro os policiais tentaram capturá-lo no muro onde ele estava, mas o animal fugiu várias vezes. Cansado de ser perseguido, ele avançou e caiu do muro. Saiu correndo e assustou quem estava perto. Populares pediram para os carros pararem, para o bichinho passar na pista movimentada. Ele resolveu voltar para a calçada. Os policiais tentaram capturá-lo mais uma vez, quase conseguiram, mas o guaxinim foi mais veloz e fugiu de novo para o meio da pista. O trânsito chegou a parar para não machucar o animalzinho. O guaxinim deu linha, deixou a polícia ambiental para trás e voltou para o habitat dele, na área de preservação dentro da UFES. A seguir, no dia do lançamento do filme Vingadores Ultimato, Felipe Chicarino e moradores do bairro Nova Rosa da Penha 2 convocam os super-heróis para entrar em ação. Por lá, a comunidade precisa se agarrar numa corda para chegar em casa. Olá, galerinha! Meu nome é Ashley. Fica ligado, o TN volta já!
quarta-feira, dia de estreia nos cinemas, com esse filme aí que você vai ver, ó, muito esperado, promete ser um sucesso de bilheteria, Vingadores Ultimato. Ô Ingrid, você gosta desse filme aí? Não foi esse daí que passou não? Porque esses daí são os moradores que precisam de super-heróis, né? Pois é, só os super-heróis mesmo para salvar os moradores do bairro Nova Rosa da Penha 2 em Cariacica. Há mais de 30 anos, eles são obrigados a se agarrar numa corda para conseguir chegar em casa. É isso mesmo, a rua é uma ladeira tomada por buracos e sem a corda ninguém consegue seguir. Bom, da ficção para a vida real, partiu o bairro. Olhares fixos, assombrados e assustados. Haja pipoca para controlar tanta ansiedade. O que está em cartaz é uma mistura de drama com uma grande carga de terror. É um longa-metragem. Só que a paciência dos moradores já tá acabando, tá? Hoje é dia de cinema. Hoje é dia de terror. Hoje é dia de Partiu o Bairro. O drama e o terror se misturam, mas não são ficção. São os fatos reais que preenchem cada linha do roteiro da vida real. Em cartaz, Rua 90, a Via Dolorosa. Isso aqui, só Deus tá na causa, porque isso aqui tá feio. Porque a gente que tem criança, quando chove, é o esgoto entope, fica tudo vazando no meio da rua, as crianças ficam brincando. Quando chove, a enxurrada vem todinha de lá da rua de cima, cai tudinho aqui nas casas dos moradores, enche tudo de água. Isso aqui tá um horror. Por aqui não tem coadjuvante, todos são protagonistas. E o cenário é sempre o mesmo. Buraco, valeta, barro, lama, mato alto e dificuldades. Brincar aqui e continuar inteiro é digno de Oscar. Quem que gosta de brincar aqui na rua? Eu! Mas como é que brinca com essa buraqueira toda aqui? Como é que brinca aqui? Não tem nem rua aqui, como é que brinca aqui? Sem cair, sem machucar? Como é que brincar aqui? Aqui a gente pega barro, cobre ali tudo e brinca de escorregador. Tem muito mosquito aqui? Lá na minha casa tem. Até dengue, mosquito normal, tudo. Isso aqui é filme repetido. O Partiu Bairro já esteve na Rua 90, mas parece que a prefeitura não faz parte da bilheteria. Desprezou o roteiro que ela mesma ajudou a escrever. Já estou até cansado de falar, né? Eu vou resumir aqui em apenas algumas palavras. Dizer que o prefeito de Cariacica simplesmente esqueceu aqui do nosso povo, da nossa rua, né? Só promessas, promessas e promessas, mais nada. Já veio uma geração, né? Outra geração está vindo e continua a mesma coisa. Há 33 anos, essa mesma situação aqui na nossa rua. Aqui em minhas mãos está o aviso de homologação referente à concorrência pública número 015/2018. Que lindo, hein? Nesse documento diz qual é a empresa que venceu a licitação e que fará a pavimentação aqui das ruas de Nova Rosa da Penha 2, dentre elas a Rua 90, onde nós estamos. O documento é de 29 de janeiro de 2019 e ele tem 90 dias para começar a funcionar, ou seja, são 90 dias para começar a obra. Já estamos aí praticamente vencendo o prazo, já vence semana que vem. Nós queríamos que começasse no mês de abril, ou seja, primeiro até o dia 2, até o dia 5 máximo, porque estava no prazo. Por exemplo, hoje já começa a passar do prazo de começar as obras. Então nós precisamos dessas ruas. Se vocês forem das ruas dessa parte de lá também, vocês vão chorar até de tristeza. As pessoas deficientes não conseguem passar. Nessa rua sobe um cadeirante? Não sobe, né? Na minha rua não é asfaltada, mas tem ruas piores ainda. Mas a minha também tem necessidade de ser asfaltada. São mais de 30 anos com o mesmo cenário. Teve até comemoração desta vez, com bolo e tudo. O parabéns, pois é, o parabéns foi diretamente proporcional à qualidade da rua. Pois é, Ingrid e George, vamos saber o que a prefeitura vai dizer dessa situação, porque não dá mais, né? Essa criançada aqui precisa crescer num lugar melhor, sem ter que ficar
subindo em corda. Já deu, né? São 33 anos. Já deu. Passou de absurdo, né? Há mais de 30 anos, são 33 anos, os moradores enfrentando essa situação e nada foi feito ainda. Só sendo mesmo super-herói para resistir a tanto descaso. A prefeitura confirmou que a empresa que vai fazer as obras de drenagem e pavimentação da rua foi mesmo definida. A previsão é de que os trabalhos sejam feitos ainda no primeiro semestre deste ano. Então, quer dizer, até junho. E a gente vai acompanhar bem de perto isso daí, tá? A gente espera levar um bolo para comemorar mesmo o primeiro ano com essa falta de descaso, né? Pra gente, isso que a gente precisa, né? Um bolo de aniversário para as pessoas comemorarem felizes e não dessa forma como a gente viu aí. É um absurdo. Bom, e a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Lembrando que no Tribuna Online você assiste o TN1 todinho e acompanha também os bastidores do nosso telejornal. Beijo para você. Agora tem Débora E agora tem o sorteio do carro. Olha, tem uma montanha aqui do lado no cenário do Honda. Você não pode perder. Então vamos fazer o sorteio e promoção todo dia também. O prêmio, ó, não perde, hein? Ou seja, são 2 sorteios. Não dá para perder, não. E a Débora tá linda com esse macacão. Vocês vão ver. Até amanhã.